pessoal, tudo bom? Hoje eu vim trabalhar um pouco sobre os direitos das pessoas com deficiência, a evolução legislativa que nós tivemos e a mudança conceitual do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então vamos à evolução histórica que nós tivemos na inclusão das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência, elas passaram por um momento de invisibilidade para um momento de assistência e hoje elas estão vivendo no momento de inclusão, ou seja, que as pessoas vivam na sociedade em condições de igualdade com as demais pessoas. Então, essa nova fase dos direitos das pessoas com deficiência, da inclusão efetiva dessas pessoas, ela se deu início na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que também é conhecida como a Convenção de Nova York. Essa convenção ela foi assinada em 2007 e ela ingressou no ordenamento jurídico em 2009 com status de emenda constitucional, conforme o artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. Ou seja, ela tem força normativa de Constituição. Então, ela está lá como a nossa norma suprema na nossa pirâmidezinha. Então, ela tem esse status. Ela foi o primeiro tratado internacional que ingressou no ordenamento jurídico com esse status. Hoje nós só temos dois, que é a Convenção e o Tratado de Marrakech, que também trata sobre os direitos das pessoas com deficiência. E a partir desse momento, nós tivemos os direitos das pessoas com deficiência como um direito máximo na nossa sociedade. Então, o Brasil ele tem essa convenção com o status de emenda constitucional. Em 2015, se deu o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, em 2015, nós tivemos o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, um tempo depois, nós tivemos a positivação em regras específicas desses direitos que foram implementados pela nossa Convenção. No Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós tivemos uma mudança conceitual de deficiência. Hoje, pessoa com deficiência não é mais aquele modelo médico que nós tínhamos antes, que era o modelo de se a pessoa ela tinha uma CID ou uma doença, ela automaticamente era considerada deficiente e a partir daquele momento ela não teria mais capacidade nenhuma para nenhum ato da vida civil. Ela precisaria sempre de um representante para os atos da vida civil. Hoje, nós temos uma mudança desse conceito. Então, deficiência é qualquer incapacidade física, mental, intelectual ou sensorial que a pessoa, em relação às outras pessoas e em interação com as outras pessoas, ela tem uma barreira na sociedade para que possa conviver em condições de igualdade. Então, sempre que a pessoa tiver uma barreira, essa barreira é uma deficiência. A deficiência ela pode ter vários limites. Então, ela não fica fechada em todos os atos. Por exemplo, eu posso ter uma deficiência para um ato específico e isso vai ser regulamentado conforme cada pessoa. Então, hoje nós temos uma deficiência, uma pessoa com deficiência, que ela vai ter exatamente ou individualmente o que ela precisa ter de proteção naquele caso concreto. Então, se eu tiver, por exemplo, uma curatela, eu vou ter uma curatela exatamente para os atos que aquela pessoa não tem condições de praticar sozinha. E não todos os atos como nós tínhamos antes. Antes, todas as pessoas eram consideradas deficientes e automaticamente precisavam de um curador para todos os atos da vida civil. Hoje não é mais assim. Hoje nós temos uma curatela que vai se enquadrar em cada uma das pessoas. Por isso, nós precisamos de uma avaliação multidisciplinar, biopsicossocial, que nós vamos ter vários profissionais, além dos médicos, vamos ter assistente social, psicólogos, e eles todos em conjunto vão aferir qual é o grau da barreira que essa pessoa tem. Então, por exemplo, eu posso ter uma barreira exclusivamente física, ou uma barreira sensorial, uma barreira intelectual para um ato específico da vida civil. Então, essa equipe multidisciplinar, ela vai fazer uma avaliação, e essa avaliação vai dizer qual é o limite da sua barreira.
Então a deficiência é quando eu tenho essa barreira e não mais porque eu tenho uma doença. Eu não posso ligar deficiente com doença. Por isso, inclusive, que nós tivemos uma mudança da nomenclatura. Hoje não falamos mais pessoa portadora de deficiência, e sim pessoa com deficiência. Porque que importa? Porta uma doença, porta algo. E não é isso. Não é isso que nós temos que pensar. Nós temos que pensar que a pessoa ela tem uma deficiência, ou seja, ela tem uma barreira e aquilo precisa ser superado. Por quê? Porque se a sociedade ela conseguir se estruturar de uma forma que ela consiga diminuir as barreiras, não haverá mais pessoas com deficiência. Ou apenas as deficiências que a sociedade não tem como preservar e como ajudar, certo? Então nós temos essa mudança conceitual que foi muito importante para que hoje nós tenhamos o direito da pessoa com deficiência de forma inclusiva, para garantir efetivamente a inclusão das pessoas na sociedade em condições de igualdade, certo? Então isso é super importante para que vocês consigam entender como que funcionou essa mudança conceitual que nós tivemos nos direitos das pessoas com deficiência, certo? Então, por hoje é só e até mais!